Olá, meus amores! Hoje, na aula de matemática, nós vamos aprender sobre a composição e decomposição dos numerais. Para isso, vocês vão abrir o livro lá na página 43, certo? Pega o livro na página 43 e acompanhe a explicação que a tia vai dar aqui no quadro. A composição dos numerais é feita somando-se os valores relativos de cada algarismo. Para a gente entender melhor o que é valor relativo, vamos voltar lá para o quadro de valor e lugar. Esse quadro você já conhece, a gente já vem trabalhando ele desde o começo do ano em todas as atividades. Com o quadro de valor e lugar, a gente pode saber o valor relativo de cada algarismo quando ele forma um número, certo? Nós também já aprendemos que um número, aqui no quadro nós temos um numeral, mas para formar esse numeral, nós posicionamos os algarismos, que são os símbolos que utilizamos para escrever. Então, lá no quadro de valor e lugar, nós vamos encontrar as unidades, ou seja, cada numeral que ficar posicionado na unidade vai valendo 1. Aqui eu tenho o numeral 8, então é como se eu colocasse o número 1 8 vezes. Quanto que eu vou obter? 8 vezes 1, o próprio 8. Já na dezena, quanto que vai valer? Cada numeral que tiver na casa da dezena vai valer 10. Então, eu vou colocar, nesse caso aqui, o 10 3 vezes. Então, eu vou obter o número 30. Qual vai ser o valor posicional, o valor relativo do número 2? O 2 está ocupando a casa da centena. A centena vale 100. Então, eu preciso colocar 100 quantas vezes? 2. 100 mais 100, 200. E o 4 ocupa a casa das unidades de milhar, ou seja, vale 1000. Eu tenho que colocar o 1000 quantas vezes? 4. 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000. Eu tenho 4000. Observando o valor relativo, o valor posicional de cada numeral, a gente vai mais abaixo e anota. O 4 na unidade de milhar valeu quanto? 4000. Mais o 2 está valendo quanto mesmo na centena? 200. O 3 está valendo quanto na dezena? 30. E o 8, já que está na unidade, vou colocando de 1 em 1, vou obter o próprio número 8. Para a gente compor o numeral, o que é que a gente vai fazer? Vai somar, vai juntar esses valores relativos, esses valores posicionais. Seguindo o exemplo que está aí no livro de vocês, eu coloquei o mesmo aqui no quadro, 4.238. Como esse número foi formado? 4.000 mais 200 mais 30 mais 8. Qual outra forma que eu também posso fazer para compor os numerais? O 4 valendo 4.000. O 2 vale quanto? Na centena? 200. O 3 na dezena valendo 30. E o 8 na unidade, valendo 8 mesmo. O que é que a gente vai fazer com esse numeral? Vamos eliminar os zeros e depois escrevemos ele posicionando corretamente cada algarismo. O número que sobrar, os algarismos que sobrarem, formarão o nosso número. 4.238. É uma forma de facilitar para que vocês façam as atividades, certo? Vou dar outro exemplo para que vocês entendam melhor. Vamos lá no quadro de valor e lugar. Na unidade de milhar, eu vou colocar o 9, na centena, 7, na dezena, 5, e na unidade 4. Que numeral eu vou formar a partir da posição desses algarismos no quadro de valor e lugar? O 9 está ocupando a casa que vale 1000. Então, eu preciso colocar 1000 para ser somado 9 vezes. Eu vou obter quanto? 9.000. O 7 na centena. Então, são 100, 7 vezes. Eu vou ter quanto? 700. O 5 na dezena, são 5, 10 vezes. Eu vou ter 50. E o 4 na unidade, é colocar 1, 4 vezes, ou 4, uma vez. Eu vou obter 4. O que é que eu vou fazer para formar o meu número?
cortando os zeros. Os algarismos que sobraram, eu obtive o número 9.754. Compus o número, fiz a composição do número. Caso, como vocês vão encontrar na atividade de vocês, vocês já vão encontrar o valor posicional desses algarismos. Vocês não vão encontrar ele no quadro de valor e lugar. Caso vocês encontrem mais de um numeral que corresponda à centena, corresponda à dezena, o que é que vocês vão fazer? Está aí no segundo exemplo. Ele deu 3.000 mais 40, mais 30, mais 1.000, mais 300, mais 5, mais 200, mais 2. O que é que vocês vão precisar fazer para agrupar, para compor esse número corretamente? Vocês vão precisar separar, certo? Os que fazem parte do milhar para ser somados, os que fazem parte da centena, os que fazem parte da dezena e os que fazem parte da unidade. Prestem atenção. Os que fazem parte do milhar vão ter os 3 zeros no final. Então, o que a gente vai fazer? Vai separar 3.000 mais 1.000 para ser somado. Vamos lá. 3.000 mais 1.000. Separei as unidades de milhar. Coloco parêntese, já para a gente ir relembrando o último assunto, que foram as propriedades da adição. Então, aqui a gente vai relembrar a propriedade associativa. Mais, abro parêntese novamente, unidade de milhar, agora vão vir as centenas. Quais são os números que fazem parte das centenas que foram exemplificados aí? Nós vamos ter 300 mais 200, centena, 100, 2 zeros no final. 300 mais 200, fecho parênteses, mais, agora a gente vai para os números que fazem parte da dezena. Dezena, 1 zero no final. Os números do exemplo são 40 e 30. 40 mais 30. Mais, vamos agora para os números que fazem parte da unidade. São os próprios números, sem valor adicional de zero no final. 2 e também o 5. 2 mais 5. De acordo com o que a gente aprendeu lá na propriedade associativa, a gente deve resolver cada parte dessa que está no parêntese. Então, eu vou resolver primeiro essas parcelas. 3.000 mais 1.000. Eu vou obter 4.000. Mais 300 mais 200. Eu vou obter 500. 40 mais 30. Eu vou obter 70. 2 mais 5, eu vou obter 7. E aí a gente pode fazer daquela forma que eu já expliquei. Coloca um número abaixo do outro. 4.577. Corto os zeros e utilizo os algarismos que sobraram para formar o meu número. 4.577. Certo? Dessa forma, se a atividade der os números misturados, somando centena com unidade e depois vem a centena de novo, o que é que você vai fazer? Vai ter que separar. Quem é centena fica com centena, quem é unidade fica com unidade. Lá na página 44, vocês vão encontrar agora a decomposição. Compor é juntar, é formar esse número. E decompor é você separar. Dizer o que cada número vai ocupar, qual é a casa que cada número vai ocupar lá no quadro de valor e lugar. Ele dá o exemplo aí, 3.875. Como eu vou decompor esse número? Vou lá para o meu quadro de valor e lugar. Unidade de milhar, centena, dezena e unidade.
venho fazendo a distribuição dos algarismos que formam esse número de trás para frente, certo? Da forma que a gente aprendeu, de trás para frente, das unidades até a unidade de milhar. Então, o 5 fica na unidade, o 7 na dezena, que vale 10, o 8 vai para a centena, que vale 100, e o 3 para a unidade de milhar, que vale 1000. O que é que eu vou fazer agora para terminar de decompor? Vou escrever o valor relativo, ou seja, quanto cada esse número está valendo em 3.875. O 3 vale quanto? Está no 1000, então ele vale 3.000. Mais o 8 está na centena, então ele vale 800. Mais o 7 está na dezena, então ele vale 70. E o 5 na unidade, mais 5. Então, para decompor, eu vou ter que separar, dizer quanto vale cada algarismo que forma um numeral. Vocês vão responder a atividade, certo? Da página 45 e da página 46. Vamos lá para a explicação. Qual é o número? Na primeira questão, vocês vão ler, certo? Ou pedir ajuda da mamãe ou do papai para fazer a leitura. E vão escrever o número que está sendo indicado. Tem números que estão sendo indicados pela escrita em extenso. 324. Você vai lá e vai escrever esse numeral. Depois, na letra B, vem o número formado por 9 centenas, 5 dezenas e 7 unidades. Na letra C, ele já dá a somatória de 400 mais 800 mais 4. E na letra D, vocês vão fazer 3 unidades de milhar, 8 centenas, mais uma dezena e 3 unidades. No caso, vocês vão compor todos esses numerais. Vocês vão pensar e vão escrevê-los. Decomponha com atenção. Ele deu aí o exemplo. 278. Ele vai pedir para você decompor. O que é que você vai fazer? Pegue um caderninho ou uma folha à parte para tirar as dúvidas enquanto faz a atividade. 278. O 2 está na centena, então ele vale quanto? 200. Mais o 7 está na dezena, ele vale 70. E o 8 está na unidade, vai valer 8 mesmo. Vocês vão ter aí o número 200 mais 70 mais 8 decomposto, certo? Vocês vão fazer em todos esses números da questão número 2. No número 3, observe o quadro valor e lugar e escreva o valor de cada algarismo para representar o número de forma decomposta. É de acordo com os exemplos que eu acabei de dar aqui no quadro. Vocês vão olhar, cada número vai ocupar qual casa. Venha sempre colocando os numerais de trás para frente. Ele dá o exemplo e ao lado você vai decompor. Ele deu 3.489. O 3 está valendo quanto? Está na unidade de milhar, então ele vale 3.000. O 4 está na centena, ele vai valer quanto? 400. O 8 está na dezena, ele vai valer quanto? Se eu colocar 10 8 vezes, eu somar 10 8 vezes, eu vou obter 80. E o 9 está na unidade. Se eu colocar 9 vezes, eu vou obter quanto? Aí vocês vão anotando aí na atividade de vocês. Número 4 vai pedir para compor os números abaixo. A mesma coisa que nós fizemos lá na primeira questão. Vai fazer a leitura, certo? Alguns têm escrita por extenso, outros vêm somando o valor posicional e vocês vão escrever a composição desses números. Lá na página 46, compõe os números e depois escreva por extenso. A mesma coisa, vocês vão observar aí. Tem o número 100 mais 70 mais 9. 100 mais 70, 170, mais 9, 179. Mas também pode ser feito daquela outra forma, posicionando os números um embaixo do outro. 100, 70, 9. Corto os zeros e os algarismos que sobraram formam o meu numeral, 179. Vocês vão fazer isso, certo? Das letras A até a letra E.
Lá na questão número 6, ele ia apresentar para vocês aqui o ábaco, certo? O dele, as fichinhas são todas verdinhas. Aqui, para diferenciar, cada casa, certo? Do quadro valor e lugar, é pintada de uma cor. No vermelho, vocês vão encontrar as unidades. Cada bolinha dessa vale 1. No azul, vocês encontram as dezenas. Cada bolinha vale 10. No amarelo, vamos ter as centenas. Cada um valendo, então, quanto? 100. E no laranja, nós temos a unidade de milhar. Cada um vale 1000. O que é que ele quer que vocês façam? Observe a quantidade de bolinhas que tem em cada posição. Na letra A, ele colocou 2 bolinhas na unidade. Se cada um vale 1, eu tenho 1, 2. Depois, ele colocou 4 bolinhas na dezena. Cada uma aqui valendo 10. 10, 20, 30, 40, certo? Então, eu tenho 2 mais 40. E na centena, ele colocou 3. Então, eu vou de 100 em 100. 100, 200, 300. Aí, eu vou ter 2 mais 40 mais 300. Que numeral que eu vou formar? 2 mais 40, 42, mais 300, 342. Vocês vão observar todos esses exemplos do ábaco que tem aí e vão anotar para compor os numerais, certo? Vocês vão fazer a composição, vão ter que indicar quantas unidades, quantas dezenas e quantas centenas tem para formar cada numeral, até a correção.